Bem-vindos à aula de Reino das Moneras, né? É um assunto muito controverso na maioria das vezes, né? Reino das Moneras, para quem não sabe, é o reino das bactérias. E grande parte da população acredita que as bactérias elas são totalmente nocivas para nós, seres humanos, e para todo o ambiente em que elas vivem. Na verdade, elas são benéficas, né? A maioria é inofensiva para nós. Poucas atuam como agentes patogênicos, né? Ou seja, causadores de doenças. Então elas participam, tem uma grande importância na participação dos ciclos do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, tá? E as bactérias, elas têm características que as coloca, né, no grupo do reino das moneras, que é ser unicelular e ser um organismo procarionte, ou seja, ela possui apenas uma célula e essa célula não tem núcleo delimitado por membrana, armazenando o DNA. Né? Então, procarionte refere-se a antes de ter a membrana nuclear, que é a carioteca. Então, por isso que ela está nesse grupo do reino das monedas. A maioria vai possuir um aparelho celular, um material genético, né, todas elas têm, misturado ao citoplasma, como elas não têm núcleo, esse material genético está misturado ao citoplasma. Apresentam uma organela para a produção de proteínas, né, que é o ribossomo, e algumas possuem flagelos, né, caudas, para a locomoção. Elas são classificadas de acordo com a morfologia dela. O que seria morfologia? Característica do corpo. Né? Elas podem ser classificadas em cocos, ou seja, parece uma esfera, né? Podem estar em pares, nós temos os diplococos, em cachos ou cadeias, né? Em streptococcus e staphylococcus. Tá? Bacilos, a segunda forma, né? Em forma de um bastão, que, né, pode também estar associado, né, em grupos, né, em colônias, enfim. As espiraladas, que apresentam forma espiral, né, corpo alongado, né, no caso a célula toda alongada em forma espiral, né. E também os vibriões, né, ou víbrios, que tem o formato semelhante a uma vírgula, né? Imagine um bumerangue é semelhante ao formato desta bactéria. Podem ser encontrados em diversas partes, diversos ambientes, né? Podem estar em associação com outros seres vivos e, como já falei, são essenciais para a manutenção e a existência da vida na Terra. Por quê? Porque eles são seres decompositores em sua grande maioria. Né? Algumas bactérias podem até ser fotossintetizantes, autótrofas, né? Produzirem seu próprio alimento através da fotossíntese. Mas a grande maioria é heterótrofa, se alimenta de restos de outros seres vivos. Né? Pode ser de dejetos do corpo de outros seres vivos, né? Que já morreram, enfim, fazendo o processo de decomposição. Elas apresentam a produção de energia de forma aeróbia, ou seja, utilizam o oxigênio para produzir energia, e anaeróbia, não utilizam o oxigênio para produzir energia. Né? A reprodução das bactérias, na grande maioria, é por divisão simples, ou divisão binária, ou fissão binária, que é a mesma coisa. Uma bactéria duplica o seu material genético e faz uma cópia de si, então vira duas bactérias. E isso acaba ocorrendo constantemente, e elas se reproduzem muito rápido. Né? E por isso que muitas vezes aparece lá uma dor de garganta, né? Uma placa bacteriana, da noite para o dia. Né? Dormiu bem e acordou com a garganta irritada ali, em virtude da reprodução das bactérias. Enfim.
Isso ocasionada por alguns tipos de bactérias, obviamente, né, gente? Não é todas as bactérias, não são todas as bactérias. Apesar de serem benéficas, né, algumas, como falei, causam doenças. Uma delas, a cólera, o vibrião da cólera, né, causa problemas em locais que não tem água tratada. Né? A meningite meningocócica é muito infecto-contagiosa, ou seja, ela contamina pessoas rapidamente, né? Ela pode ser transmitida também de forma rápida, com simples contato com o micro-organismo. Podemos citar uma anaeróbia, a Clostridium tetanum, que é a bactéria causadora do tétano. Né? E outras, né, uma que a gente está presente o tempo todo no nosso corpo, que é a Escherichia coli, E. coli, né, que é o que a gente chama de coliforme fecal. Imagine que dentro do nosso intestino ela nos faz bem, digamos assim, porque ela auxilia na produção de algumas substâncias, né, até a formação das fezes. Mas quando ela entra em contato com a parte externa do nosso corpo, né, ou ela é ingerida acidentalmente para o estômago, por exemplo, causa vários problemas. Ela pode sim ser patogênica, causar doença no ser humano. Tanto que nas praias são feitos os testes de balneabilidade que verifica a quantidade de coliformes fecais para verificar, né, então, se tem uma presença mínima ou acima dos limites permitidos pela Associação de Saúde, né, ou OMS, ou até o Ministério da Saúde, ou parâmetros nacionais ou regionais de contaminação. Normalmente se segue algum parâmetro para verificar essa contaminação ou não por coliforme fecal. As moneras, então, que são também representadas por bactérias que fazem fotossíntese, né, possuem as cianobactérias, então, que são as bactérias fotossintetizantes, que produzem clorofila e absorvem a luz do sol, então conseguem retirar do ambiente esse nutriente, né, para poder fazer o seu alimento e se reproduzir, enfim, fazer a produção também de oxigênio. Grande parte do oxigênio da atmosfera é produzido pelas cianobactérias. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí por hoje. Bactérias, reino das moneras. Estamos concluindo agora a aula. Muito obrigado e até a próxima.